Olá, boa tarde. Estamos começando o Esfera Pública desta quinta-feira, 27 de agosto de 2015. Na produção, Diego Yarzabal, na mesa de áudio, Manuel dos Santos. Os ouvintes podem participar pelo e-mail guaibeiro@radioguaíba.com.br, pelo WhatsApp 93887532, pelo Twitter @RDGuaíbaOficial e pelo Facebook Rádio Guaíba. E o Esfera Pública é um oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Banrisul, produtor rural, solicite crédito pré-aprovado Banrisul para Expo Inter. E TV Record, há 8 anos, somos 100% Rio Grande. De Gimer, você quer mais? A gente tem. E Semap, sindicato, quem faz o Rio Grande são os trabalhadores, informam a hora certa. 1h11. Antes de apresentar os convidados, aquele elogio para a Thaline, que deu mais um belo furo aí no Correio do Povo. Como se diz, pegou todo mundo assim, ninguém imaginava. O governo resolveu ir ao Supremo Tribunal Federal contra o bloqueio das contas do Rio Grande do Sul pela União. Obrigada, Jeremia, obrigada. Realmente não entendi por que o governo não teve interesse em divulgar isso. Pois é, não é? Porque politicamente é uma boa notícia. Queria divulgar só hoje na coletiva, era isso? Aí não tem como. Acabamos antecipando. Que é uma ideia esquisita querer segurar até outro dia, né? Hoje em dia é esquisita e arriscada. É arriscada e, claro, falhou a estratégia. Ainda bem para nós aqui. Hoje vamos então discutir a questão dos impostos. O governo está propondo aumento de impostos, quer aumentar a alíquota do ICMS. A resistência é grande, o governo diz que é a única saída, que não tem outro caminho, que não tem de onde tirar o dinheiro, que precisa conseguir pagar as contas aí de cada mês e que essa seria a única alternativa. Mas essa não é a opinião de muitos setores da sociedade. Nós estamos recebendo o vice-presidente da Federação, Anderson Cardoso. Vamos receber também o advogado especialista em direito tributário, Paulo Caliendo, membro da Academia Brasileira de Filosofia. E também vamos falar com o presidente da OAB Rio Grande do Sul, o Marcelo Bertolucci. O presidente ou vice-presidente? Presidente. O Bertolucci é presidente da OAB Gaúcha. Da OAB Gaúcha, exatamente, é o presidente. Então vamos tentar saber, tem espaço para aumentar impostos? Tem outra alternativa? O que daria para fazer em lugar de aumentar impostos? Os deputados estão divididos, né, Thaline? Mesmo na base aliada, muita divisão. O Partido Progressista, por exemplo, pelo jeito, está rachado. Está rachado, com certeza. Há alguns deputados que sustentam publicamente. Na prática, todos os deputados sustentam publicamente a posição de que são contra o aumento de impostos, mas a bancada do PMDB, por exemplo, bancada do partido do governador José Sartori fechou questão, vota a favor. O PP, apesar das manifestações públicas contrárias, deve acabar rachando, deve ter algumas dissidências, e o governo, sempre em votações polêmicas como essa de aumentos de tributos, Jeremia, está fazendo um trabalho diário junto à base aliada de articulação, porque um voto pode acabar fazendo diferença no placar entre o êxito ou a derrota do executivo. Nós vamos começar pelo presidente da OAB, o Marcelo Bertolucci, pelo fato de que hoje a OAB está lançando uma campanha contra impostos. Isso vai acontecer agora às 1h30 e o doutor Marcelo Bertolucci aceitou nos atender pelo telefone. Boa tarde, doutor Marcelo Bertolucci. Boa tarde, caríssimo Juremir, boa tarde, Thaline, boa tarde aos ouvintes da nossa Rádio Guaíba. E também ao Anderson Cardoso, da Federação, que está aqui conosco. Boa tarde, Anderson, tudo bem? Boa tarde, presidente, tudo bem, senhora? Tudo bem. Como é que é a campanha que a OAB está lançando? Quais são os argumentos em relação à questão dos impostos, doutor Bertolucci? Perfeito. De fato, Juremir, nós estamos aqui dizendo com todas as letras que a cidadania não suporta mais aumento de carga tributária. Portanto, é um movimento muito relacionado ao momento que estamos vivendo, ao momento nacional de crise ética, de crise econômica, de crise política, mas também há um modelo estadual que preocupa muito a OAB, porque entendemos que a cidadania não suporta mais o aumento de carga tributária. E a ordem, quando fala desse tema, fala porque vem
enfrentando mesmo há muitos anos, quer pelo ajuizamento que fizemos em 2012 da ação para rever os números da dívida do Estado, quer em diversos temas estruturais que estamos enfrentando, como o término das aposentadorias para deputados estaduais, o término das aposentadorias para governadores, aposentadorias vitalícias, mas mais do que nunca, conceitualmente, nós estamos aqui dizendo que é preciso eficiência do poder público e que é preciso que o Brasil, mas sobretudo o Estado e o Rio Grande do Sul, contribuam para o desenvolvimento, para que a economia do nosso Estado não fique estagnada, e isso não se faz na nossa avaliação com o aumento de impostos. Agora, a OAB tem feito contato, articulação junto aos parlamentares, que têm sofrido, obviamente, muita pressão de setores como o próprio funcionalismo público, mas também do governo do Estado, para sustentar essa proposta no plenário, presidente? A OAB tem feito uma interlocução muito grande com a frente parlamentar da advocacia e com os deputados estaduais, porque é preciso uma interpretação sistêmica. Não é possível que a cada momento de dificuldade a solução seja simplista, a solução seja matemática. E, portanto, existem outras tantas alternativas para o enfrentamento da questão. Não há solução simplista que pode, em primeiro momento, parecer a melhor de todas, com aumento inicial de arrecadação, mas a curto espaço de tempo a ordem antevê queda da condição do Estado de receber investimentos, tensionamento no nosso Estado e, sobretudo, o afastamento do Rio Grande do Sul como um grande polo econômico que sempre foi. Portanto, a sociedade quer, a cidadania quer primeiro diálogo e quer dizer que está no limite, portanto, não aceita aumento de impostos. E aí vem uma discussão bastante mais profunda, né, Thalina? E que é a reforma tributária com os grandes desafios para o próximo ano. Agora, é claro que o governo deve estar esperando, neste caso, sugestões bem concretas para resolver os seus problemas. Porque o quadro que o governo vem pintando, doutor Bertolucci, o senhor conhece bem, é o de que não tem um centavo em caixa e Exatamente. Tem contas para pagar. E precisa... Esse movimento... Diga. Desculpa te interromper, mas o sinal falhou. Por isso que esse movimento não é um movimento da OAB, é um movimento da OAB, de várias entidades, da sociedade civil, que vão discutir hoje e vão propor, sim, soluções. Agora, nós temos como primeiro ponto a chamar a atenção do Poder Executivo justamente a ação proposta pela OAB para rever o contrato firmado em 98 entre a União e o Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, a ordem está com um instrumento em caminho adiantado de tramitação do Supremo Tribunal Federal e é preciso que as forças sejam somadas, as forças institucionais e também as forças políticas em torno dessa ação. Portanto, a ordem ela não usa o momento da crise para falar sobre o tema, porque nós já tivemos há 3 anos atrás, enquanto instituição, sob a liderança do presidente Lamáquia, a condição de levar aos tribunais, de judicializarmos esse grave problema que diz respeito à vida de todos nós. Agora, se parasse, digamos assim, o governo decide hoje, a União decide, não precisa mais pagar essa conta aí, essa dívida, economizaria 280 milhões por mês. O governo diz que estão faltando 400, ainda teria de arranjar mais 120. Com certeza, a obra é complexa, né? É evidente que a dívida não é o único ponto, é preciso que exista diminuição efetiva dos cargos em comissão, é preciso que a lei de transparência seja cumprida em todos os escaninhos da administração, portanto, há uma série de medidas que devem ser cumpridas, né? Agora, a ordem entende que a dívida, esses 280 milhões, representam em boa parte o nosso rombo. E na nossa avaliação, nós já pagamos essa conta enquanto Estado. Não é razoável um Estado que tenha tomado 8 bilhões em 98, tenha pago 20 bilhões, deva ainda 50 bilhões de reais. Agora, não há dúvida, esse é um primeiro passo e
a necessidade de uma revisão profunda, e aí vamos falar de reforma previdenciária estadual, e aí vamos falar de lei de responsabilidade fiscal estadual, e aí vamos falar de uma série de outras medidas que nós devemos tomar enquanto cidadania, enquanto Estado, sob pena das futuras gerações e das presentes gerações não encontrarem condições de vida no nosso Estado. Portanto, é um problema seríssimo que deve ser tratado com a união de forças, com a concentração de esforços, e por essa razão nós estamos aqui dialogando e pretendemos sair deste grande momento cívico da OAB com um manifesto bastante contundente com relação a esse estado de coisas. Agora, a OAB tem uma expectativa positiva em relação a um desfecho dessa ação que tramita desde 2012, presidente, no Supremo Tribunal Federal? Nós temos, Taline, muita convicção com relação ao êxito dessa ação. Primeiro, porque nós acreditamos na independência do Poder Judiciário. Segundo, porque a ação foi muito bem construída. E se juridicamente é possível revisar contratos civis, contratos comerciais, como não seria possível a revisão de um contrato que diz respeito ao âmago, ao núcleo, à essência da República Federativa do Brasil, que é a coexistência entre a União e os seus entes federados. Mas portanto, não é razoável no Estado Democrático de Direito que por decisão administrativa, portanto, e aqui quero ser redundante, sem decisão judicial, peça à União bloquear contas do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Nós chamamos isso de intervenção branca. Mas não está previsto no contrato, presidente? Como? Não está previsto no contrato a sanção de bloqueio de contas? Mas essa cláusula, na visão da ordem, é nula. Portanto, não é porque está previsto no contrato que nós devemos, na visão da ordem, entender que as coisas estão prontas e acabadas. Esta cláusula, ela foi posta pela União e o Estado teve que aceitá-la, sob pena de não assinar o contrato. Pois cláusulas de diversos contratos são anulados a todo momento pelo Poder Judiciário. Então, o que existe no Estado do Rio Grande do Sul hoje, e eu falo isso com muita responsabilidade e equilíbrio, é uma intervenção branca da União Federal que simplesmente tira o oxigênio do Poder Executivo, utilizando-se de um contrato draconiano que foi levado pela OAB ao Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso compreender que essas coisas não podem subsistir mais. Por isso a ordem pediu em 2012, antecipando-se ao momento do caos, pediu o recálculo da dívida, pediu a declaração de nulidade de algumas cláusulas, pediu a alteração dos índices de correção. Doutor Bertolucci, foi aceito posteriormente, e nós vamos até o final buscando provimento satisfatório nessa ação. Doutor Bertolucci, o senhor dizer que é possível revisar contratos abre a possibilidade de perguntar em relação aos contratos assinados com essas empresas e que têm incentivos fiscais. Seria possível mexer nisso também? Na minha fala, no dia 11 de agosto, eu concordo integralmente contigo, na sessão magna da advocacia, nós afirmamos exatamente isso. A sociedade, na nossa visão, o Estado deve ter um número de CCs reduzidos, deve respeitar o salário dos seus servidores, que tem caráter alimentar, mas deve também, na mesma medida, fazer cumprir os incentivos fiscais concedidos. É uma questão de equilíbrio. Portanto, eu concordo integralmente com a tua pergunta. Os incentivos concedidos, eles devem ter retorno ao Estado. E, nesse sentido, ou há um equilíbrio, ou é preciso haver uma grande revisão na concessão de incentivos. Mais do que equilíbrio, transparência na concessão dos incentivos e fiscalização. Está na linha conosco também o deputado Ibsen Pinheiro. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Juremir. Boa tarde, ao presidente Bertolucci. Quem mais está aí? Boa tarde, doutor Ibsen. Boa tarde. Boa tarde a todos. Está aqui conosco também o Anderson Cardoso, vice-presidente da Federação. Pois não, meu cumprimento. Eu vou passar a palavra a ele, assim o senhor já ouve a posição dele em relação à questão dos impostos e depois pode reagir como deputado da base do governo.
Pode ser? Ou concordar também, né? Ou concordar, né? É totalmente livre neste microfone, Vicente Pinheiro. Estou aberto. Então, Anderson Cardoso. Boa tarde, Juremir. Boa tarde, Thaline, presidente Marcelo, deputado Ibsen. É uma satisfação estar com vocês, ouvintes da Guaíba. Essa é uma questão que somente pela exposição do presidente nós vemos a profundidade e a complexidade do assunto. E se fosse simples, teria sido resolvido já ao longo dos últimos 40 anos em que a situação econômica do Estado tem vivido um sensível deterioramento das contas públicas, né? E ao contrário, vimos que não tem tido solução ao longo desses anos. Então, esse é um primeiro aspecto que aí podemos saudar imensamente o governo Sartori pelo aspecto do enfrentamento da crise, né? Desde um primeiro momento do governo, se identificaram medidas que se propunham fazer frente à situação que causa uma posição cada vez mais complicada do Estado frente a outros estados, tanto na atração de investimentos quanto na manutenção das suas atividades básicas. Então essa é uma questão que nós julgamos importante, né? Saudar a posição do governo de enfrentar a crise. O segundo aspecto é o aspecto de a forma como enfrentar, né? Porque outros governos já tiveram o interesse, manifestaram a intenção, mas não foram não concretizaram ações que fizessem frente a essa situação. E vemos o governo Sartori enfrentando e com uma equipe extremamente qualificada em todos os quadros, né? Vemos hoje uma equipe extremamente qualificada na Secretaria da Fazenda, vemos equipes extremamente qualificadas em outros níveis do governo. Bom, dito isso, de nossa parte, cabe também, como o governo vem colocando, que está administrando remédios para um Estado doente, nos colocarmos como sociedade civil organizada, como bem expôs o presidente Bertolucci, como um assistente, né? Dimensionar se aquela dosagem de remédio ou aquele remédio é o mais eficaz para curar o doente. E na nossa ótica não é. O socorro ao aumento de carga tributária é um socorro que já foi buscado por outros governos e temos um exemplo concreto recentemente, que foi o governo Rigoto, que elevou as alíquotas do ICMS. Todos tentaram, só o Rigoto conseguiu. E não solucionou, né? Conseguiu o aumento da alíquota do ICMS e não solucionou a questão. Vimos um governo logo em seguida que tentou e não conseguiu, que foi o governo Ieda. E ainda assim tivemos uma melhora na situação econômica e fiscal do Estado no governo Ieda em relação ao governo Rigoto. Então, na nossa ótica, efetivamente o aumento de carga tributária não é a solução para o déficit fiscal do Estado. O presidente Bertolucci passou por algumas das medidas e aí efetivamente nós temos que saudar a ordem, saudar esse movimento que está sendo realizado hoje na sede da nossa OAB-BRS, que terá a participação da Federação. Estou aqui, mas temos um representante lá também para participar desse movimento e efetivamente é o momento de mais uma vez a sociedade civil organizada se levantar e ser contra esse aumento, impedir que isso seja feito, inclusive em benefício desse governo. E aí, efetivamente, nós temos vários estudos técnicos, e falo um pouco como tributarista, que demonstram que efetivamente o aumento de alíquotas, ele tem um ponto ótimo. Laffer, que é um economista, já definiu uma teoria a partir da qual nós temos um limite para o aumento de carga tributária, a partir da qual o que se chama curva de Laffer, a partir de um determinado ponto que se chama um ponto ótimo de arrecadação, haveria um prejuízo no caso de aumento de alíquotas.
E isso demonstra que, inclusive economicamente, aquilo que nós propugnamos se revela fato, tá? No caso do estado do Rio Grande do Sul, nós podemos ter um aumento de alíquotas com prejuízo para a economia, que é uma economia que já vem pelos próprios relatos da Secretaria da Fazenda, acarretando reduções que impactam a própria arrecadação. Ou seja, aquela arrecadação que era estimada no início do ano, em virtude do movimento da economia, ela não se concretiza mês a mês. Havendo um aumento ainda maior das alíquotas de ICMS, especialmente em energia elétrica e telecomunicações, que são itens essenciais para a economia, efetivamente haverá impacto nessas atividades que são sujeitas à tributação do ICMS e, consequentemente, teremos a possibilidade de, inclusive, reduzirmos ainda mais a arrecadação. Ao lado disso, um outro ponto, porque o presidente Lamáquia cobriu, o presidente Bertolucci cobriu muito bem, inclusive fazendo referência à medida proposta quando da gestão do presidente Lamáquia, junto ao Supremo Tribunal Federal, sobre um dos pontos essenciais da crise, né? Nós entendemos que os pontos essenciais são dívida com a União e questão da Previdência Estadual. O presidente Bertolucci tocou sobre ambos. A ordem já propôs uma ação em relação ao primeiro. Em relação ao segundo, a nossa ideia é que deveria ser criado um fundo a partir de venda de ativos do Estado, o que já se tentou fazer, né, no governo IE, da constituição de um fundo que depois, pelo aumento, pela venda de participação acionária no Banrisul, mas depois esse montante que balizaria o início do fundo foi utilizado pelo governo Tarso. Mas ao lado do problema efetivo já de impacto imediato na economia, nós temos que olhar para o lado, o presidente Bertolucci tocou também numa questão importante, que é a competitividade do Estado. Hoje o Estado não é um Estado isolado, né? Nós concorremos com outros estados na atração de investimentos, tivemos perdas significativas de empresas no Estado que foram para Santa Catarina, especialmente exportadoras, por questões especificamente tributárias, e temos se avizinhando uma questão relacionada à reforma tributária que tocará no ICMS, mas que impactará diretamente a guerra fiscal. Ou seja, nós tendo alíquotas mais elevadas, sem a possibilidade de concessão de benefícios, não estando perto de mercados consumidores como São Paulo e Rio, nós efetivamente teremos um prejuízo na concorrência também nesse aumento de alíquotas do ICMS em relação à atração de novos investimentos. Acho que, Thaline, o Ibsen Pinheiro, deputado Ibsen Pinheiro, está bem abastecido para o seu comentário em relação ao que foi dito pelo presidente da OAB, obviamente contra os impostos, e também pelo Anderson Cardoso contra os impostos. Ibsen Pinheiro, como fazer passar na Assembleia Legislativa essa medida indigesta que a sociedade inteira não quer? Olha, Jurandir, eu prefiro começar por um aspecto aparentemente lateral e até com a forma de, com algum humor, enfrentar essa questão para compreendê-la. Eu tenho dito nos grupos de conversa na Assembleia que acho que não passa aumento de imposto, se for necessário contar votos. Porque o sentimento contrário ao aumento de imposto é muito grande e eu me incluo entre esse sentimento contrário também. Então eu tenho dito, olha, também acho que não passa, a não ser que passe por unanimidade. O que eu quero dizer implicitamente é que se houver uma percepção do quadro emergencial que nós estamos vivendo, pode chegar à conclusão de que na emergência a solução tem que ser emergencial. Me manifestei desde o começo por um caminho que se resume em dois aspectos. Primeiro, reduzir a despesa. Demonstrar que, se for feito o aumento de impostos, não é para fazer mais do mesmo. Não é aumentar imposto para inchar a folha. Não é aumentar imposto para inchar privilégios, para dar prerrogativas e depois não se extinguem. Então, sempre sustentei, junto ao governo, que era preciso sinalizar, se propusesse o aumento de imposto. Primeiro, a causa é uma emergência. Segundo, o cuidado de não fazer mais do mesmo, isto é, mais impostos
mais inchaço do Estado. Nesse aspecto, concordo com todo o fundamento da manifestação do líder empresarial, que acabou de falar, concordo com a manifestação do presidente Bertolucci. Mas eu trago um aspecto que não exclui nossa rejeição ao aumento de impostos, mas que inclui uma situação especialíssima. A redução da despesa e o aumento da receita pelo crescimento da economia são matérias hoje extremamente limitadas. A redução da despesa, porque implica o enfrentamento de direitos adquiridos, que é uma regra constitucional, um princípio constitucional, que o governo não pode violar. Eu diria até que só se violaria esta regra com uma nova constituinte, que pudesse afetar direitos adquiridos. Fora desta margem, o espaço de redução é muito pequeno, além das resistências corporativas. Eu ontem recebi líderes das fundações e a cada um deles eu sustentei que eles tinham razão ao apontar as boas razões da existência das respectivas fundações. E a cada um eu perguntava, muito bem, se mantiver essa fundação, também a outra, também a César, também as demais, qual é a solução? Se também somos contrários ao aumento de impostos. Me lembro que o interlocutor disse assim, olha, mas eu tenho uma sugestão. Eu peguei caneta e papel e digo, por favor, me diga que eu vou anotar. Porque eu não escutei nenhuma solução de curto prazo capaz de evitar o colapso do Estado. Por isso eu imagino que uma revisão de tarifas deva ser, primeiro, um pré-requisito de demonstrar que não é para fazer as mesmas coisas que se fizeram no passado. Esta é a primeira condição. A segunda, e aí eu quero dizer que desvio do governador Sartori, deve ser temporário. Por 3 anos seria o governo Sartori, por 4 anos, o primeiro ano da nova administração, para que o novo governo possa definir se está superada a crise e se pode voltar ao modelo anterior. Um terceiro ponto de mérito que eu gostaria de brevemente observar é que o aumento da alíquota para 18 pontos da alíquota comum equiparou o Rio Grande aos principais estados brasileiros, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro é 19, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Não acho que vamos perder competitividade por ficar 1 ponto acima de Santa Catarina, mas junto com o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Eles que com o Rio Grande fazem os 5 estados de economia mais poderosa. Além disso, eu lembraria que aqueles produtos que são taxados no destino, essa era a minha posição na Constituinte, o ICMS fosse sempre no destino. Enfrentamos São Paulo e perdemos essa batalha. Nós ganhamos naquelas em que São Paulo foi parceiro também. Porque São Paulo não é produtor de energia, de combustíveis, no grau de exportação, né? E nas comunicações. Nessas áreas, nossa alíquota é de 25%. E a do Rio de Janeiro é de 30%. Eu lembro que o Rio de Janeiro recebe quase o equivalente ao orçamento do Rio Grande do Sul em royalties. 50 bilhões de reais. E tem 30% nessas áreas, combustíveis, lubrificantes, energia e comunicação. Então, não acho que isso ameace a competitividade. Por isso, como é muito difícil você reduzir a máquina num período curto, como a redução de privilégios, como a aposentadoria do topo por prazo curto, precisa de uma geração, talvez 2. Deputado Ibsen Pinheiro, só uma interrupção porque eu preciso liberar o doutor Marcelo Bertolucci, que gentilmente está na linha conosco até agora. Eu queria dizer algo na frente dele. Gostaria, por favor, que eu vejo o fundamento de inconstitucionalidade não a rigor do contrato, mas na forma de apropriação pelo credor do crédito de que ele se julga titular. Eu não vejo fundamento constitucional. Acho que essa regra, o fundamento legal que se lhe deu, fere a autonomia do credor, que é um Estado que não tem soberania, porque nós somos uma federação, mas que tem autonomia. Então eu acho que há fundamento constitucional.
para sustentar a inconstitucionalidade da regra que autoriza a apropriação pelo credor do seu suposto crédito. Muito bem. Sustentaria que essa batalha que a OAB está travando tenha a parceria dos estados. Acho isso bom e cumprimento a OAB Gaúcha pela iniciativa. Obrigado, doutor Ibsen. Eu peço escusas, mas nós vamos dar início agora aqui à nossa reunião. Quero agradecer a oportunidade, prezado Juremir, prezada Taline, cumprimentar o doutor Ibsen pela sua manifestação sempre sábia e oportuna, sempre inteligente, cumprimentar o Anderson pela avaliação muito feliz também, e esse tema é um tema de todos nós. Contem com a OAB. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde. Boa tarde, doutor Bertolucci. Deputado Ibsen Pinheiro, nós precisamos fazer um intervalo comercial. O senhor tem como esperar um pouquinho? Porque eu acho que o Anderson Cardoso gostaria de reagir ao que o senhor disse. Eu acompanho o comercial, porque não é porque eu gosto, mas que eu sei que comercial é dispensável. É verdade. Muito obrigado. Nós vamos então ao intervalo. Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, seu ponto de encontro, Avenida Protásio Alves, 1578. Churrascaria Barranco informa a hora certa. 19 para as 2. Nós vamos ao intervalo ouvindo Bob Dylan. Já voltamos.